Introducing the new G.I. Joe Adventure Team. 5 rugged men with light-like hair. They're outfitted for action, and they take their orders from this man, the Adventure Team Commander. I've got a tough assignment for you. The G.I. Joe Adventure Team. They'll dare anything and risk everything. Collect the new G.I. Joe Adventure Team and add to the action with Adventure Team sets. G.I. Joe, now with light-like hair, from Hasbro. Bem-vindos a essa segunda parte da nossa série em 5 partes sobre a história do G.I. Joe, comemorativa aos 60 anos do lançamento do nosso amado action figure. Action figure, boneco, soldadinho, hominho, chame como você quiser, tá? Mas G.I. Joe está comemorando 60 anos. Como nós vimos no último vídeo, foi lançado em 2 de fevereiro de 64 na Toy Fair de Nova York e se tornou um sucesso absoluto no decorrer da década, mas caiu um pouco em declínio de vendas a partir de 68, por causa da Guerra do Vietnã, né? As questões sociais que estavam mudando nos Estados Unidos, como a luta pelos direitos civis, os movimentos anti-guerra, os movimentos anti-militares, e até contra, de certa forma, movimentos contra a violência policial. Porque os protestos contra a guerra e os protestos pelos movimentos dos direitos civis, eles foram severamente reprimidos pela polícia. E a novidade dos anos 60 é que tudo isso foi televisionado. Antigamente as pessoas não tinham acesso à informação, mas naquele momento o televisionamento da violência, das ações, começou a ser mais ostensivo, está mais presente. E a ofensiva do Tet, que foi assim uma derrota política tremenda para os Estados Unidos, não vamos dizer uma derrota militar, porque militarmente os Estados Unidos arrasaram com os Vietcongs e com as forças do exército norte-vietnamita que atacaram durante a ofensiva do Tet. Eles foram arrasados militarmente, foi uma derrota porque eles não conseguiram, com a ofensiva do Tet, reverter o quadro da guerra. Mas foi uma vitória política, por quê? Porque o apoio à guerra nos Estados Unidos decaiu totalmente. Principalmente quando foi televisionado o general Loan, que era um dos oficiais do exército sul-vietnamita, né, da área de inteligência, executar um dos agentes do Vietnã do Norte, que assassinou um oficial dele, né, e toda a família. Eles foram assassinados e ele executa na frente das câmeras vamos chamar de terrorista norte-vietnamita, né? E isso, nossa, tirou totalmente a questão da legalidade da guerra. Então, se militarmente foi uma derrota, politicamente destruiu a opinião pública americana, né, estadunidense em relação à guerra. E isso afeta todos os setores relacionados. E, evidentemente, o G.I. Joe, que era um brinquedo soldado, ele acaba sofrendo com isso e as pessoas não estão mais tão inclinadas a dar armas de brinquedo ou mesmo soldados de brinquedo para incentivar a criança a ser um militar e lutar guerras injustas, né? Você for estudar o assunto, você vai ver todas aquelas questões, né, de veterano voltando do Vietnã e o pessoal jogando balde de sangue neles, chamando de assassino, matador de criança e tudo mais, que a opinião pública jogou contra os militares na época. E nesse reflexo do brinquedo, para não cair as vendas, o que aconteceu? A Hasbro mudou o perfil do brinquedo. Então, se ele era um soldado, né, você tinha o soldado, você tinha o fuzileiro, você tinha o piloto, você tinha o marinheiro, a partir dos anos de 1970, mais precisamente, você tem a criação do Adventure Team. O Adventure Team, o time aventura, ele converte o G.I. Joe do brinquedo soldado no aventureiro, né? A partir daquele momento, o G.I. Joe deixa de ser um militar para se tornar
um espião, para se tornar um agente secreto, para se tornar um arqueólogo, para se tornar um caçador, né? Era ético o ser um caçador na época, né? Não era tão terrível assim ir para a África fazer um safari. Hoje em dia a gente tem o conceito de que safari é para a gente observar bicho, né? Você vai tirar foto dos bichos, né? Vai filmar os bichos. Na época você podia tirar neles sem maiores problemas. Então a Hasbro começa a criar uma série de aventuras para o Adventure Team, né, todas baseadas em sucessos da TV e do cinema. Né? Por exemplo, tem várias aventuras de safari que são nitidamente inspiradas em filmes como Hatari, né, do John Wayne. Aventuras de mergulho, né, sobre tubarões, né, polvo, né, e assim por diante. Para ainda cobrir todos os aspectos da aventura, em vez de nós termos o Action Soldier, nós tivemos aí o Land Adventure. Em vez de ter o Action Pilot, nós tivemos o Air Adventure. Em vez de ter o Action Sailor, passamos a ter o Sea Adventure, né? Então nós tivemos lá Aventureiro da Terra, Aventureiro do Ar, Aventureiro do Mar. Nós tivemos também aí a versão Black, né? O afro-estadunidense lá, o afro-americano, era o Adventurer, simplesmente o Adventurer. E aí tínhamos também o Man of Action. A outra novidade do Adventure Team é que, vamos lembrar outra coisa, a Hasbro licenciou o G.I. Joe para diversas partes do mundo. No Reino Unido, ele foi licenciado pela Palitoy. A Palitoy, ou Palitoy, como vocês preferirem, ela criou uma série de inovações para o G.I. Joe ser mais aceito no mercado britânico, que é um pouquinho mais exigente do que o mercado estadunidense para uma série de coisas. Então eles criaram o cabelo flocado. Então o Adventure Team já é lançado nos Estados Unidos em 1970, né? É licenciado em 66 para a Palitoy, mas no decorrer desse período a Palitoy cria a flocagem, né? O cabelo like real, o lifelike hair and beard, né? Que é como é lançado o Adventure Team. Sim, a partir daquele momento o Adventure Team tem barba, que é outra maneira de você romper com os militares, né? Porque no momento que você rompe com os militares, que são obrigados a se barbear todos os dias, você passa a ter o Adventure Team que está barbado, né? A barba já é um símbolo da rebeldia, um símbolo de que o aventureiro não é atrelado aos militares, né? Então, o Land Adventure vem, o Land Adventure. Esse aqui é do relançamento de 2004, tá? Imagine que eu ia ter um original aqui. O sem barba. O sem barba é um Man of Action. Esse aqui, gente, é o G.I. Joe mais antigo que eu tenho. Ele é de 1974. Ele é um ano mais velho do que eu. Eu sou de 75. Ele veio num lote de peças, acessórios e bugigangas que eu comprei na época que dava para comprar de lote no eBay. Veio um caixotão enorme e ele veio junto. Um macacão azul, sem botas e com os dedos apodrecendo, né? Mas ele veio, né? E é o item mais antigo que eu tenho de G.I. Joe. Ele está vestindo a roupa do Tesouro Submarino do Falcon brasileiro, mas é o Man of Action de 74. Tá? Então, o G.I. Joe sem barba do Adventure Team é o Man of Action, e os barbados é o Sea, Air, Land, Adventure, né? E o simplesmente Adventure, que é o G.I. Joe, que aí, esse G.I. Joe, o Adventure, ele já vem com uma cabeça própria, ao contrário do G.I. Joe de 65, que ele era a mesma cabeça do G.I. Joe padrão, só que pigmentado, né, de acordo para ficar afro, né? Aí esse aqui já tinha uma cabeça própria, tá? É a mesma que foi lançada, a mesma cabeça lá dos anos 70. Então, esse rompimento com o militar e essa abertura às portas aventura, e você ter aventureiros para terra, ar e mar,
e qualquer eventualidade, trouxe uma gama enorme de possibilidades de aventura. Né? Eles foram fazer a caçada ao Yeti, foram fazer a busca do Sasquatch, aventuras que depois foram relançadas posteriormente pelo Timeless Collection. Você tinha safari, você tinha busca de animais fantásticos, por exemplo, a Raia Martelo. Nós temos a Raia Martelo lançada no Brasil pela Estrela, mas ela faz parte de uma aventura do Adventure Team também. Veio também o helicóptero do Adventure Team e todas aquelas coisas. This is the rugged G.I. Joe Adventure Team. Today's mission, rescue stolen idol. Your own G.I. Joe will need the Adventure Team helicopter. Joe gets it together and takes off. There it is, but it's guarded by a giant cobra. Can Joe get the idol? You find out. Search for the stolen idol, a G.I. Joe adventure. G.I. Joe sold separately. Here are 2 G.I. Joe action packs. Your G.I. Joe gets a secret message to deliver. Quickly, you put together his drag bike action pack, and he's on his way. Meanwhile, your buddy's Joe is on patrol in the Turbocopter action pack, when suddenly, roadblock. Uh-oh, Joe's trapped. Can the Turbocopter rescue Joe? Mission accomplished. Drag bike or Turbocopter. 2 action packs from G.I. Joe. G.I. Joe sold separately. Pretend there's trouble for G.I. Joe. You gotta get out, you're G.I. Joe. Copter's waiting, time to go. Gotta rescue G.I. Joe. Better move out, you're G.I. Joe. Mission accomplished, G.I. Joe. G.I. Joe and G.I. Joe Adventure Team helicopter, each sold separately. Here's the G.I. Joe mobile support vehicle, and your Joe's in the driver's seat. Today's mission, a radioactive satellite is down and must be found. Quickly, you activate the radar scope and searchlight and launch the aerial camera. There's the satellite. No time to lose. So you move Joe out in the scout car. Will Joe get there in time? Create your own adventures with the G.I. Joe mobile support vehicle. G.I. Joe sold separately. From all over the neighborhood, Adventure Team members and equipment arrive for the opening of G.I. Joe headquarters. Flash, a radio message from the tower. Adventure Team member caught in quicksand. Get the maps. Here's the location. Get going, Joe, and good luck. Back in the tower, Joe signals, help on the way. We'll help get there in time. Create your own adventures. G.I. Joe Adventure Team headquarters. G.I. Joe's and ATV sold separately. Todas aquelas coisas que o Adventure Team... Veio uma série de veículos junto com o Adventure Team. O G.I. Joe militar tinha poucos veículos. Tinha um Jeep, tinha algumas coisas, mas o G.I. Joe Adventure Team teve um monte de veículo. Isso foi legal da coleção deles. Teve a base, né? Eles tiveram lá aquela torre para você fazer o teleférico. Tinha uma base imóvel, tinha uma série de coisas. A coleção era gigantesca, né? E vendia muito bem. Foi muito bem aceito, né? Aí, outra inovação da Pelitoy que chega em 73 para o G.I. Joe é o Kung Fu Grip. O Kung Fu Grip, né? As nossas famosas mãos que agarram. Aí, ó. As mãos que agarram. Em contrapartida, a mão do G.I. Joe, né? Que era assim, né? Você tinha que encaixar as armas e acessórios e utensílios na mão dele. O Kung Fu Grip, né, ele podia agarrar as coisas, e foi a grande novidade. Isso possibilitou a ampliação da coleção para aventuras nas quais a mão, o ato de agarrar, facilitava o ato de brincar com o brinquedo. And here is G.I. Joe with Kung Fu Grip. G.I. Joe has hands that grip. Fingers you hold open and let close. Hands that hold on with the Kung Fu Grip. The grip you help Joe use in self-defense. G.I. Joe with Kung Fu Grip. The hands that grip.
E esse Kung Fu Grip, inclusive uma curiosidade, no filme de 2009 o Kung Fu Grip virou um easter egg. Se você assistiu dublado, você não vai pegar isso, mas se você pegar o legendado e prestar atenção, naquela cena que o Ripcord e o Duke são resgatados pelo pessoal do G.I. Joe e eles estão lá na nave, e daí então o Ripcord vai pegar nos brincos do Heavy Dutch, ele vai pegar no brinco, olha que legal, o Heavy Dutch pega a mão dele, oh, Kung Fu Grip! Né? É uma referência ao Kung Fu Grip do G.I. Joe, né, de quando foi lançado em 73. Cara, foi uma inovação brincar, o ato das mãos poderem agarrar, né? Uma coisa que a Barbie nunca pôde fazer, foi espetacular. E já era uma outra invenção registrada que não podia ser copiada. Uma outra curiosidade sobre aquela mão assim, ó, essa mão ficou anos desse jeito do G.I. Joe, porque ela possibilitou a Hasbro ganhar um processo, né, de cópia, né? Amigo fez uma cópia descarada do G.I. Joe, fez uma cabeça diferente, mas copiou o corpo inteiro. E aquela mão, a unha do G.I. Joe, do polegar, ela é invertida. Os caras da Amigo tiveram o dom de copiar a unha invertida do jeito que estava, eles não modificaram a unha. Então aquele erro de produção da unha do lado errado garantiu na justiça que era uma cópia. E a Hasbro ganhou o processo contra a Amigo. E esse Kung Fu Grip inovou as coisas. Continuou vendendo bem, mas vida de fabricante de brinquedo não é fácil. A partir de 73, o mundo conhece uma coisa chamada crise do petróleo. Se você estudou para algum vestibular na sua vida, né, se você fez ensino médio, estudou história ou estudou economia, você sabe que a crise de petróleo foi quando, nos anos 70, o preço do petróleo disparou. Uma das razões foi porque o pessoal descobriu finalmente, né, que o petróleo era um recurso findável, que as reservas de petróleo podiam acabar em 70 anos. E isso fez com que os preços, entre outras razões, essa foi uma delas, disparassem. O preço disparou e para garantir a manutenção do petróleo, de seus preços e tudo mais, os países produtores de petróleo se uniram e criaram a OPEP, a Organização dos Países do Petróleo. Grosso modo, né, a OPEP nada mais é do que um cartel dos países produtores de petróleo para controlar o preço do petróleo, né, assim, tipo, regulamentando o fluxo do petróleo para o mundo. Então, se eles acham que o preço tem que subir, eles reduzem a produção de petróleo. Se eles acham que o preço tem que baixar, eles aumentam a produção de petróleo. Aquela lei da oferta e da procura, quanto maior a disponibilidade, menor o preço. Quanto menor a disponibilidade, maior o preço. Então, esse, verdade seja dita, é um cartel, que agora o Brasil vai fazer parte dele, inclusive, é uma maneira de fazer controle de preços do petróleo. O preço do petróleo subiu na eternidade. Se no começo dos anos 70 o petróleo custava 10 dólares o barril, no final dos anos 70 chegou a custar 50. Então o preço do petróleo subiu muito. E plástico é derivado de petróleo. Como plástico sendo derivado de petróleo, o custo do G.I. Joe subiu muito. Porque o corpo original do G.I. Joe vai um bocado de plástico. É pesado, né? Um G.I. Joe original, ele é pesado, gente. Você vai comparar ele com o Muscle Body, ele é pesado. Então o que acontece? Em 75 é lançado o corpo Muscle Body. O corpo Muscle Body, ele foi uma tentativa da Hasbro de manter os custos palatáveis, né, e manter preço, porque senão ia ficar muito caro o G.I. Joe, ninguém ia conseguir comprar. Já era um brinquedo caro, sempre foi um brinquedo caro, mas ele ia ficar assim completamente inacessível. E brinquedos inacessíveis não fazem uma empresa feliz, tá? A menos que seja Hot Toys, né? Mas aí é outra coisa. Não é o conceito, Hot Toys não é brinquedo, é colecionável. Então o conceito de colecionável é diferente do de brinquedo. Então esse Muscle Body, ele é o quê? Eles reduziram o corpo do G.I. Joe a uma casca. Essa casca era mais leve e possibilitou a redução do uso de matéria-prima. Então, esse Muscle Body foi a resposta da Hasbro, uma solução de engenharia para você utilizar menos plástico e fazer a redução de custo do brinquedo e mantê-lo no mercado. Mais tarde, é esse Muscle Body que chega no Brasil licenciado pela Estrela para fazer o lançamento do Falcon.
tá? Então, a Muscle Body era a solução e chega no licenciamento no Brasil em 77. Em 75 também chegam as outras duas grandes novidades da linha G.I. Joe, né? A Hasbro perdeu o licenciamento do $6 Million Man, né? O Homem de 6 milhões de dólares, né? O nosso bom e velho Steve Austin, né? Então a Hasbro perdeu o licenciamento para produzir o biônico lá, né? O Cyborg, né? Meu pai chamava de Cyborg, né? Saudade de assistir o Homem de 6 milhões de dólares com meu pai adorava assistir aquilo. Então, a Hasbro perde o licenciamento para produzir o Homem de 6 milhões de dólares, né, The $6 Million Man, e para não perder a onda dos biônicos, ela lança o Mike Power, o Atomic Man. E aí é o primeiro G.I. Joe que tem um nome. Até esse momento, todos os G.I. Joes eram... O nome deles era a função deles, né? O nome era a função, era Soldier, Sailor, né, Pilot, né, Land Adventure, Sea Adventure, Air Adventure, Adventure, né, Man of Action. E aí, a partir do momento, Mike Power tem um nome. É o primeiro que tem uma personalidade. Here's the G.I. Joe Adventure Team line with new Mike Power, Atomic Man. Here's the commander. Trouble is our business. Mission to rescue a secret message. Atomic Man's eye starts flashing. With your help, Atomic Man lowers Joe. No time to lose. You help Joe grab the message with his kung fu grip. You put on Atomic Man's propeller. He's got the message, and he's off to headquarters. One for all and all for one. New Mike Power, Atomic Man. E junto dele vem o primeiro herói, né? Por assim dizer, que é o Bullet Man. Eles pegaram o G.I. Joe, botaram uma balde em formato de bala na cabeça e criaram o Bullet Man. Não ficou bom. Não ficou bom. Hoje o pessoal gosta pela curiosidade que ele é, mas na época não colou muito não. E a outra novidade de 75 é que até aquele momento o G.I. Joe por si só não tinha um inimigo. No exterior, nos licenciamentos, né, ele teve. O Action Man, ele tinha inimigos, né, ele teve o Garra, né, o Dr. Claw, né, o Garra, alguma coisa assim. Né, na Europa, né, o Japerman, e também na Alemanha, eles tiveram inimigos porque, se nos Estados Unidos eles nunca criaram, por exemplo, um inimigo, por exemplo, o soldado soviético para combater o G.I. Joe, né, dos Estados Unidos, né, para não declarar abertamente que os Estados Unidos estava contra a União Soviética, na Europa eles não tiveram muito problemas em fazer G.I. Joe, né, nazista, né, da Alemanha da Segunda Guerra, de fazer G.I. Joe étnico, de fazer G.I. Joe de diversas nacionalidades, de exércitos diferentes para você ter inimigos. Então, na Europa eles não tiveram muito problema com isso, tá? Nos Estados Unidos, eles não criaram inimigos para o G.I. Joe. Mais um detalhe. A Paley Toy, ela vendia o G.I. Joe lá na Europa, né, no Reino Unido, como Action Man, né, o Homem de Ação. Então era o Action Man. E essa foi a marca que até hoje permanece como Action Man. Hoje ela pertence à Hasbro. A Hasbro compra a Paley Toy décadas depois. E hoje o Action Man é uma das marcas da Hasbro, tá? E o Man of Action é uma outra curiosidade. No primeiro episódio de desenho animado do G.I. Joe, Revenge of Cobra, né, a Vingança do Cobra, quando eles estão sendo bombardeados pelos aviões, lá o Major Blood está atacando, então a Scarlet está lá e o Duke vai lá, salva a Scarlet dos tiros e tal, e ela fala alguma coisa para ele. Nunca leu minha ficha? Homem de Ação? Man of Action? Hey, why didn't you just yell look out? Didn't you read my green sheet? Man of Action. Então é uma referência ao Man of Action, G.I. Joe, Adventure Team, anos 70, ó. As referências. Um dia, gente, eu vou fazer um programa, vou fazer um vídeo só contando os
easter eggs do filme de 2009 e os easter eggs do filme de 2000 e alguma coisa, que é o Rise of Cobra e o... Nossa, fugiu o nome agora? Renegades é o desenho animado. Não, Resolute é o outro desenho animado. Fugiu o nome, eu vou pôr aí embaixo. Não aguentei, gente, fui lá olhar. É o G.I. Joe Retaliation, tá? Retaliação. Tá, então um dia eu vou fazer um... programa para ver os easter eggs desses dois filmes pra gente. Pode deixar. Então, como eu estava dizendo, então, nos Estados Unidos não tinham criado um inimigo para o G.I. Joe até aquele momento. Aí, por essa época, eles lançam os Intruders, né? The Strong Man from Another World. E o que eles eram? Eles eram uns trogloditas espaciais, uns trogloditas galácticos que aparentemente tinham a missão de invadir, conquistar, etc, etc, etc. E quem impedia era o Adventure Team, mais o Mike Power e o Bulletman. Então, esses inimigos foi o primeiro real inimigo da linha de G.I. Joe, né? Tirando as aventuras lá de enfrentar os animais selvagens, os animais exóticos, né? As aventuras em si. Então, inimigo não tinha, tá? Então foi o primeiro, né? Mas na Europa, né? Na Europa foi diferente. Na Europa a questão era diferente, né? Nos países em que foi licenciado, né? Criaram os inimigos, né? Aqui no Brasil, evidentemente, para a linha Falcon, depois, posteriormente, é criado o Torak, né, abraçando aquela onda sci-fi. O Torak, ele é criado com um visual meio Silonium, meio Darth Vader, meio capa-espada, uma coisa bem exótica, por assim dizer. Mas nos outros países foi diferente, né? No Reino Unido, por exemplo. A linha ainda precisava de gás para se manter, então só os Muscle Body, né, colocar personagens e tal, não estava resolvendo. Aí em 76 eles trazem a última inovação da linha, que também é outra inovação da Pelitoy, que são os olhos de águia. Quem tem olhos de águia sabe do que eu estou falando. É aquela alavanquinha atrás aqui da cabeça do boneco, né, que você mexia aqui atrás da cabeça e os olhos, né, faziam direita, esquerda, direita, que depois chega no Brasil em 1980, né, com a série Falcon Olhos de Águia. Também é uma inovação da Pelitoy. No entanto, nem isso salvou a linha, né, o G.I. Joe continuou um brinquedo caro, a crise do petróleo abrange toda a década, a crise do petróleo atingiu o Brasil também, por isso que nós tivemos um movimento pró-álcool, né, da criação. Bom, gente, resumindo, a década de 70 foi muito ruim economicamente para o mundo todo, não foi só para os Estados Unidos, né? Embora no Brasil, no começo dos anos 70, a gente tenha vivido um milagre econômico, né? Foi uma coisa artificial, à base de empréstimos internacionais que custaram muito para o Brasil em relação à dívida externa depois, projetos arquitetônicos espetaculares que alguns estão aí até hoje, tipo Ponte Rio-Niterói, e outros, tipo Transamazônica, não serviram para nada. Mas em relação aos Estados Unidos, essa década foi muito ruim economicamente para eles. Nos anos 70, meados dos anos 70, além da crise do petróleo, os Estados Unidos também começam a ser cobrado em relação às dívidas que o próprio país fez durante a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi muito custosa economicamente para os Estados Unidos, e essa conta chegou numa recessão. Essa recessão atinge a economia dos Estados Unidos de maneira assim absurda, né? O governo Carter não conseguiu renovar isso daí, não conseguiu resolver isso. E em 76, mesmo tendo o G.I. Joe Olhos de Água, né, o Eagle Eyes, né, Life Like Hair and Bird,
Kung Fu Grip, não foi, mesmo tendo todos os veículos, o helicóptero de aventuras, tendo o veículo de todo terreno 6 rodas, né, a base móvel, a base, a torre para fazer teleférico, fazer rapel, e todas aquelas coisas lá, ter paraglider, ter paraquedas, ter 1001 aventuras das mais diversas, a linha não sobreviveu, a linha não foi, tá? Se alguém tiver a possibilidade, se alguém conseguir achar, se alguém quiser ter uma ideia de toda a coleção dessa época dos anos 60 e 70, você pode procurar esse livro aqui, tá? O Field Guide, né? Field Guide do G.I. Joe, que tem tudo que foi lançado e uma base média de preço da época que isso foi lançado. Isso aqui tem uns 15 anos, então o preço está desatualizado, mas dá para ter uma média de preço. Em dólar acaba mudando pouco. Mas você encontra toda essa coleção, tanto do G.I. Joe militar, quanto do G.I. Joe Adventure Team, aqui nesse livrinho aqui, né? Se alguém tiver oportunidade. Então em 76 a linha do G.I. Joe como a gente conhecia, né, 12 polegadas, ela se encerra. Em 77, seguindo a onda do sucesso de Star Wars, né, para quem não lembra, 77 Star Wars foi lançado. A Hasbro, numa última tentativa de manter o G.I. Joe vivo, lança o Super Joe. Ele reduz o G.I. Joe de 12 para 9 polegadas e coloca uma roupagem futurista nele, que aí você vê o G.I. Joe de colete, né, colã, né, aquelas roupas coladas, que depois a gente vê meio que replicado aqui no Falcon futurista, né? E tudo isso em decorrência da onda Star Wars, né, do retorno do sci-fi para moda lá. Aí o G.I. Joe, o Super Joe, ele enfrenta alienígenas, então você tem toda uma equipe de aventureiros sci-fi também, mas não virou, não foi sucesso, e a linha acaba em 77 mesmo. Aí o G.I. Joe é aposentado, né? Aí ele vai para a geladeira, tá? E a Hasbro passa por muitas dificuldades. A Hasbro realmente foi uma das empresas afetadas pela crise econômica dos anos 70, né? Porque brinquedo é uma coisa supérflua, né? Não é uma primeira necessidade, então a primeira coisa que os pais resolveram meter a faca foi brinquedo. Se torna a época do brinquedo barato, se torna a época e a redução, né? A grande febre do final dos anos 70 são as figuras de Star Wars, tá? As figurinhas de Star Wars, né? Mas esse é assunto para a parte 3, esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Pessoal, deixem aí nos seus comentários o que vocês acharam. Deixem nos comentários aí as opiniões de vocês. O pessoal pediu para eu referenciar, porque está referenciado no texto, aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você tem a referência, o texto, com todos os detalhes dessa história descritos no texto, e as fontes desse texto estão lá descritas, né? Aí tem como fontes, sim, o Brinquedos que Marcam a Época, do Netflix, Brinquedos que Mudaram o Mundo, né? Vários episódios do Brinquedos que Mudaram o Mundo da History, e esse daqui, ó, The Story of G.I. Joe, né? The America's Movable Fighting Man, tá? Esse aqui é um dos documentários para a gente ter base. Fora esse G.I. Joe Guide, e temos ali o G.I. Joe Encyclopedia, The Complete Encyclopedia, que são as fontes de todas essas informações que eu estou passando para vocês, mais uma série de outras fontes aí, a maior parte delas está referenciada lá no texto, que está no ar na página brajous.com.br. Já foi visitar nossa página? Visita a nossa página lá, dá uma olhada, deixa um oi, se inscreva na página para receber newsletter no futuro. Deixe seus comentários no texto, deixe seu comentário aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo também para quem você acha que precisa de algumas das informações que estão aqui. E, gente, vejo vocês na parte 3, tá? Na próxima semana. Um forte abraço,
né? Yo Joe pra vocês!